aí, pessoal, retornamos nesse vídeo agora para a gente fechar esse nosso módulo de integral indefinida. No vídeo passado a gente definiu a primitiva de uma função e agora, neste módulo, a gente vai definir a tão famosa integral indefinida de uma função. Então, como a gente viu no vídeo passado, a gente definiu a primitiva de uma função como sendo aquela função cuja derivada dá a função original em todos os pontos do intervalo. Vimos também que não existe uma primitiva da função, existe sim uma família de primitivas. Por quê? Porque se duas funções, a diferença entre elas é apenas uma constante, a derivada dessas funções é igual. Sendo igual, elas são primitivas de uma função original. Então, não existe primitiva de uma função, existe uma família de primitiva. Pronto. Agora a gente pode definir a integral indefinida. Integral indefinida nada mais é que a família de primitivas de uma função. Então, quando eu pergunto qual é a integral indefinida do g, o que eu estou querendo é qual é a família de primitivas desta função g de x. Ok? Bom, então, repara que a integral indefinida é uma família de funções. E como é que a gente simboliza a integral indefinida? O Leibniz criou um símbolo, aquele símbolo, aquela cobrinha, que é o símbolo de integral. Então, quando eu tiver uma cobrinha de fx dx, eu estou perguntando, aquela é a simbologia da integral indefinida do f, ou da família de primitivas do f. O cuidado que eu tenho que tomar é que vai aparecer mais à frente, a integral definida, que tem uma simbologia muito parecida com a integral indefinida. A diferença é que a simbologia dela, da integral definida, é a cobrinha, só que eu vou ter embaixo um limite inferior e em cima um limite superior. O cuidado que eu tenho que tomar é o seguinte: a integral indefinida, o resultado dela é uma família de funções. E o fzinho aqui dentro ele é chamado de integrando, aquele que está sendo integrado. Por isso que ele é um integrando, ok? Então, integral indefinida, o resultado é uma família de funções. Lá na integral definida, a gente vai ver que o resultado é um número. O que eu estou querendo chamar a atenção é o seguinte: os símbolos são parecidos, mas a própria operação não tem nada a ver uma coisa com a outra. A integral definida, que nós ainda vamos ver, ela na verdade é um somatório de termos infinitos. Eu estou calculando assim, de uma forma bem simples, uma área, por isso que dá um número. A integral indefinida é uma família de funções, é a operação contrária da derivação ou da diferenciação. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que nós vamos ver um pouquinho mais à frente é que, por nossa sorte, e a gente vai ver por quê, existe um teorema do cálculo, que é o teorema fundamental do cálculo, que mostra a relação entre uma integral e a outra. Por quê? Para a gente calcular a integral definida de uma forma mais rápida, mais fácil, que não seja um somatório, ela vai sair através da integral indefinida, quer dizer, ela vai sair através da operação inversa da derivação. Então, esta relação entre as duas vai ser importante e vai ser mostrada pelo teorema fundamental de cálculo, ok? Mas uma integral não tem nada a ver com a outra, apesar de terem símbolos parecidos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos determinar o valor das integrais indefinidas abaixo. Em outras palavras, eu quero saber a família de primitivas para cada uma dessas funções. Faz aí seu gabarito, depois volta aqui e compara com o meu, tá bom? Então, primeiro aqui, qual é a função cuja derivada é x à quarta? Bom, a função para dar x à quarta tem que partir do x à quinta, porque ao derivar eu diminuo um valor no expoente. Só que a derivada do x à quinta é 5 vezes x à quarta, e ali só tem x à quarta. Então, por isso que a minha função tem que ser x à quinta dividido por 5. Deriva isso aqui que você vai ver que vai dar x à quarta. E colocando aqui, ó, mais uma constante. Essa mais uma constante é obrigatório, porque a integral indefinida é uma família de funções. Integral de seno de x dx. Qual é a função cuja derivada é seno? Menos cosseno de x, porque a derivada do cosseno é menos seno, então a derivada do menos cosseno é o seno, mais uma constante, família de primitivo.
Derivada de 1 sobre x. Qual é a função cuja derivada é 1 sobre x? É log de x. Mas repara, tem que valer para todo o intervalo. Por isso que eu tenho que botar um módulo, porque não existe log de número negativo. Então, a integral de 1 sobre x é log do módulo de x, ok? Mais uma constante. E a derivada do e elevado a x, desculpa, a integral do e elevado a x, qual é a função cuja derivada é o e elevado a x? É o próprio e elevado a x. Tá bom? O que a gente pode ver também é o seguinte, como a gente viu o diferencial no início desta aula, a integral indefinida também pode ser analisada como uma operação contrária ao diferencial. Não é apenas contrária à derivada. Eu podia representar assim, ó, o meu d de y, que é meu d de g de y, de g de x, desculpa, ele é o g' de x dx. Então, a integral indefinida é como se eu tivesse fazendo a operação contrária disso. Então, essa simbologia aqui é como se eu estivesse integrando. Integral d de y é integral g' de x dx. Mas repara, o que seria a família do g' de x? Seria as funções cuja derivada é o g' de x. Mas peraí, se a derivada, a função cuja derivada é o g' de x, é o g de x. Então, quem é a família, quem é a primitiva do g' de x? É o g de x, ok? Então, mostra aqui que a integral indefinida pode ser enxergada como a operação inversa, o nome correto seria até inversa, não contrária, a diferencial. É uma antidiferenciação. Até assim, agora a opinião do professor Cerqueira aqui. É muito mais claro enxergar a integral indefinida como uma operação contrária da diferencial do que da derivada. Então, o correto seria a integral indefinida é a operação inversa da diferenciação, assim como tirar a raiz e fazer o expoente, né? Dividir e multiplicar. Na matemática, nós temos várias operações inversas. Então, a operação da integral indefinida é o inverso da diferencial, ok? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Determine a função que satisfaça a condição. O diferencial é o x à terceira e o f de 0 é 1. Por quê? Ao fazer esta operação, eu vou fazer a operação inversa do diferencial, eu vou achar uma família de funções. Mas ele está dando uma condição. A dar uma condição, chamamos de condição inicial, condição de contorno, eu vou definir uma função só. Faz aí, depois volta aqui para ver o nosso gabarito. Então aqui, quem é a função cuja integral indefinida de x3 dx? Qual é a função cuja derivada é x3? A gente já fez do x4 antes, deu x5 sobre 5. Aqui vai dar x4 sobre 4, mais uma constante, tá bom? Essa é minha família, só que eu sei que o f de 0 é 1. E quem é f de 0? Basta botar 0 no x, então vai ficar 0 mais k, então o k é 1. Então meu valor f de x é o x a 4 sobre 4, mais 1. Repito, por que a resposta aqui não dá uma família? Porque ele me deu uma condição inicial. E aí com isso eu consigo verificar qual o elemento da família que me atende às minhas condições, ok? Bom, vamos ver algumas propriedades da integral indefinida, né? Primeira, são duas simples. A integral indefinida da soma ou da subtração é a soma ou subtração das integrais indefinidas. A integral indefinida de uma constante vezes uma função, essa constante pode sair da minha integral, ok? Por que eu estou vendo essas duas? Porque agora eu posso fazer exercício um pouquinho mais complicado, né? Lembra que eu estou buscando uma antidiferenciação. Então, esse g de x, 4x à terceira mais 3 cosseno x menos 2 exponencial de x. Se eu tivesse uma função só, como x à terceira, eu saberia responder que é x à quarta sobre 4. Mas aqui eu tenho funções que eu conheço a antiderivada, mas multiplicada para o real e somada com outras funções. Por isso que eu tenho que usar as propriedades anteriores. Faz aí, depois volta aqui para ver o nosso gabarito, ok? Então vamos lá. Repara, usando as propriedades que a gente viu, eu sei que a integral indefinida de g de x, a integral de uma soma de funções é a soma das integrais das funções. Então, a integral de 4x3 mais 3 cosseno x menos 2 exponencial é a integral de 4x3, a integral de 3 cosseno e a integral de 2 exponencial. Além disso, a integral de um número real vezes a função, esse número real pode sair
fora da integral. É óbvio que a gente não, a partir de agora, a gente não vai fazer assim passo a passo, mas é só para mostrar que a gente está usando, ao pular da primeira para a terceira ali que vai aparecer agora, nós estamos usando indiretamente as propriedades apresentadas no slide anterior. Agora eu sei quem é a família de funções do x3. A família de funções do x3 eu sei calcular. Quem é a família de funções do cosseno de x? Eu sei calcular. Quem é a família de funções do e de x? Eu sei calcular. E por que eu sei calcular? Porque essas integrais são chamadas integrais imediatas. Eu conheço a fórmula da derivação e eu sei que pela fórmula da derivação o que vai dar na minha função. Então eu consigo fazer o caminho inverso. Isso são chamadas integrais imediatas. São aquelas integrais que o integrando é uma derivada de uma função conhecida. Bom, então o que é meu g de x? G de x vai ser integral do x3, x a 4 sobre 4. Integral do cosseno é o seno. Integral do e elevado a x é o próprio e elevado a x. Aqui. E no final, não podemos esquecer aquela nossa constante de integração, porque é uma família de funções e não apenas uma função só. Bom, então agora nós podemos definir a integral indefinida imediata. O que é uma integral imediata? É aquela cujo integrando ele é uma fórmula direto de uma função derivada. Em outras palavras, as fórmulas das integrais imediatas elas são obtidas pela operação inversa de uma derivação. Eu olho para o integrando e falo o seguinte, eu conheço uma função cuja derivada é essa. Por isso que é de uma forma imediata. E repara, a partir de agora, qualquer função que eu vou integrar, eu vou ter que transformar aquele integrando numa integral imediata. Nós vamos apresentar mais à frente métodos, ferramentas de integração, que vão me facilitar o quê? Manipular aquele integrando de forma que no final eu caia numa integral imediata, porque as integrais imediatas são tabeladas. São tabeladas porque são operações inversas da derivação. Exemplo, qual é a integral de uma constante dx? Qual é a função cuja derivada é uma constante? É a constante vezes o x, tá bom? Qual é a integral de x elevado a n? Qual é a função cuja derivada é x elevado a n? É x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, tá? Sempre somando a minha constante de integração, é uma família de funções. Integral de 1 sobre x, log do módulo de x. Integral do e elevado a x, o próprio e elevado a x. Integral de a elevado a x, o a é um número positivo diferente de 1. A elevado a x, log neperando de a. Integral de seno, qual é a função cuja derivada é seno? O menos cosseno. Integral do cosseno, o seno. Integral do secante ao quadrado, qual é a função cuja derivada é secante ao quadrado? Tangente tangente de x. Então, repara, é importante conhecermos todas as formas de derivação, porque conhecendo as formas de derivação, eu conheço as fórmulas das integrais indefinidas imediatas, tá bom? Vamos ver outras aqui. Cossecante ao quadrado é menos cotangente. Secante vezes tangente é a secante. Cossecante vezes tangente é menos cossecante. 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado é o arco cosseno de x. Menos 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado, arco cosseno de x. E assim vai, gente. A gente podia ter colocado aqui todas as fórmulas das derivadas e as operações inversas me dariam as fórmulas das integrais indefinidas imediatas. Então, para ficar claro, a partir de agora, nos módulos mais à frente, a gente vai conhecer alguns métodos de integração, de forma que a gente consiga manipular o integrando e no final sempre vai cair em integrais tabuladas, em integrais indefinidas imediatas que eu conheço o resultado. Tá bom? Então, vamos fazer um exercício para a gente fechar esse módulo. Determina a integral indefinida abaixo. Bom? Então, isso aqui é basta a gente verificar a função cuja derivada vai dar esse integrando. Faz aí, depois volta aqui e confirma o seu gabarito. Então, vamos lá. 4x ao cubo mais 2 sobre x. Então, essa vai ser, eu consigo usar a propriedade da soma e da multiplicação por 1 real. 4, 1 sobre x ao quadrado. E vai aparecer uma integral de 1 sobre x. 1 sobre x ao quadrado é x elevado a menos 2. Então fica x elevado a menos 2 mais 1 dá x elevado a menos 1. Tá bom? Multiplicado por n mais 1. Menos 2 mais 1, menos 1. Então, 1 sobre x ao quadrado, isso dá, na verdade, menos 1 sobre x. Eu estou usando esta fórmula aqui. Só que aqui é x elevado a menos 2. Então, fica menos 2 mais 1, dá x elevado a menos 1. Menos 2 mais 1 multiplicado por menos 1. Então, por isso que apareceu aqui na frente, apareceu
menos 1 sobre x. E 1 sobre x é log neperiano de x. A outra, 5 elevado a x, vai ficar 3 vezes a integral de 5x dx, ok? Mais 4 vezes a integral de seno. Integral de seno é o menos cosseno. Integral de 5 elevado a x é 5 elevado a x log neperiano de 5, ok? Aplicação direta, gente. E a última, aqui eu vou ter que fazer uma manipulação. Eu vou dividir isso aqui em 2 fatores. 3 dividido por essa raiz cortou com essa raiz mais x ao quadrado. X ao quadrado é x a terceira sobre 3. 1 sobre a raiz de 1 menos x2 é o arco seno de x. Então, repara, basta eu conhecer a tabela de integrais imediatas que eu consigo resolver qualquer integral indefinida. É óbvio que a nossa vida não vai ser tão fácil assim, que nós só vamos ter integrais indefinidas de funções simples, de funções imediatas. Mas, como eu já disse, a gente vai ter alguns módulos aí na frente que nós vamos aprender métodos de integração de forma a transformar o integrando, que no final toda aquela função complexa vai cair numa combinação de funções cuja integral indefinida são integrais imediatas e eu consigo achar através das minhas fórmulas de antiderivação, ok? Então, assim, a gente fechou esse nosso módulo. E qual é a reflexão que você precisa fazer para saber se você pode passar para o módulo da frente? O que é diferencial? Você sabe definir a diferencial e a relação entre diferencial e derivada? Que elas são diferentes, tem uma relação intrínseca entre elas, mas são diferentes? Segundo, você sabe qual é a definição de integral indefinida, de família de primitivas de uma função? Ok. E terceiro, você sabe obter uma integral indefinida? Aqui obter integral indefinida são as integrais imediatas, porque as outras você não sabe fazer ainda. Você sabe obter as integrais imediatas através de uma tabela de antiderivação? Se você respondeu isso aí, que você consegue responder de uma forma satisfatória essas 4 perguntas, você pode passar para o módulo da frente, ok? Quais são os exercícios que a gente vai pedir para vocês fixarem o conteúdo? Lá no item 10.1 e 10.2 do Guidoriza, é o capítulo 10 que a gente está seguindo, tem alguns exemplos resolvidos e tem muitos exercícios para serem feitos. Vai lá, de uma certa forma, continue nesse trabalho para você fixar esse conteúdo e passar assim para o módulo da frente. Nos vemos numa próxima oportunidade agora, dando continuidade a esse nosso assunto de integração. Até breve.